Noiva do Cordeiro, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra os que o tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Queridos, segundo os estudiosos, os primeiros 100 anos da era cristã estão divididos em 3 períodos. O primeiro período, chamado de fundação. Esse primeiro período vai até por volta do ano 30, que cobre então o ministério terreno de Cristo. O segundo período, chamado de expansão. Esse segundo período vai após o ano 30 até a década de 60, onde há em pauta os primeiros empreendimentos missionários, sob a instrumentalidade do apóstolo Paulo. E por fim, um terceiro período chamado de consolidação, a partir do ano 60, após a segunda prisão de Paulo em Roma, até o fim do século, por volta aí do ano 99. Observe que o texto que lemos, ele está inserido neste segundo período, pois o Dr. Lucas possui uma contribuição incontestável no relato histórico dos primeiros 30 anos da igreja. Observe que ao analisarmos a narrativa de Atos dos Apóstolos, vamos perceber que até o capítulo 12 havia uma igreja que era tida como centro do cristianismo, e esta igreja era a igreja em Jerusalém. A partir do capítulo 13, a igreja que estava em Antioquia, capital da Síria, assume agora esse protagonismo, sendo então o segundo centro do cristianismo no contexto em pauta. Quando nós estudamos sobre a igreja em Antioquia, nós vamos perceber que esta igreja, por sua vez, possui uma contribuição incontestável na propagação do Evangelho. Eu desconheço na história uma igreja que contribuiu tanto com a obra missionária, uma igreja que contribuiu tanto com plantação de igrejas, em ganhar almas para Cristo, como a igreja de Antioquia. Quando nós percebemos esta verdade, vamos entender que existem algumas razões e serve-nos como fundamento para tal colocação. A primeira razão que destaco é que, por intermédio da igreja de Antioquia, se cumpre o que Cristo falou lá em Atos capítulo 1, quando em suas últimas palavras ele disse aos discípulos: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Essas 3 perspectivas pairam até o capítulo 12. A partir do capítulo 13 entra a igreja de Antioquia, se cumprindo a 4ª perspectiva da promessa do Evangelho, transpondo Jerusalém, Judeia e Samaria e chegando até os confins da terra, a tal ponto que todas as principais igrejas dentro do contexto bíblico, tais como a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, a igreja de Filipos, na Macedônia, a igreja de Corinto, na Grécia, todas estas igrejas e estas províncias são frutos, são resultados do empreendimento missionário, da visão evangelística que surgiu na igreja de Antioquia. Para você ter ideia do que eu estou dizendo, Lucas, em sua narrativa,
ele vai falar de pelo menos 40 cidades que receberam a mensagem do Evangelho. Se você estudar, você vai perceber que boa parte, a maioria esmagadora destas cidades citadas por Lucas, possui uma congregação, possui uma igreja, graças à visão missionária da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi capaz de revolucionar o seu tempo, revolucionar a história no que tange a obra missionária. Mas quais são os segredos da igreja de Antioquia? Como é que uma igreja com poucos recursos financeiros, como é que uma igreja limitada à tecnologia conseguiu conquistar diversos territórios no seu tempo? A igreja de Antioquia serve-nos como um modelo de uma igreja missionária. Eu percebo que se uma igreja, se uma congregação quer adotar esse modelo de uma visão missionária, olhe para a igreja de Antioquia, porque nós vamos perceber nesta igreja uma revelação extraordinária de Deus, uma visão que ultrapassava o seu tempo quanto à obra missionária. Quando nós olhamos para a narrativa de Lucas, nós vamos perceber que esta igreja possuía algumas características, possuía algumas marcas, e percebo que estas marcas revela-nos o sucesso desta igreja. Dr. Lucas, no capítulo 11, no versículo 21, ele escreve sobre a igreja de Antioquia, dizendo: e a mão do Senhor estava sobre eles. Este é o primeiro segredo da igreja de Antioquia. A mão do Senhor estava sobre aquela igreja, pois se a mão do Senhor está sobre um projeto, se a mão do Senhor está sobre uma igreja, se a mão do Senhor está sobre qualquer visão no que tange ao reino de Deus, a tendência é que essa obra cresça, progrida, avança. Por quê? Porque o segredo está nas mãos do Senhor. Eu percebo então que da mesma forma que a mão do Senhor estava sobre a igreja de Antioquia, a mão do Senhor também está sobre a igreja do industrial. E se a mão do Senhor está sobre a nossa igreja, acredite, coisas extraordinárias irão acontecer para a glória de Deus. Percebo então que o segredo de Antioquia não eram os profetas que ali estavam, mas era a mão do Senhor, pois era a mão do Senhor que usava esses profetas. Percebo que o segredo da igreja de Antioquia não eram os doutores que ali estavam, pois a mão do Senhor usavam esses doutores. Percebo que o segredo da igreja de Antioquia não eram os pastores que ali estavam, mas era a mão do Senhor que estava sobre eles. Se a mão do Senhor está sobre algo, se a mão do Senhor está sobre alguém, acredite, é tempo de expansão, é tempo de progressão, é tempo de avanço, porque não é com a nossa força, não é do nosso jeito, não é com a nossa maneira, é porque a mão do Senhor está estendida sobre nós. Se a mão do Senhor está estendida sobre nós, a igreja de Antioquia percebe que há um tempo de avanço, mas não para por aí. A mão do Senhor estava sobre Antioquia a tal ponto que Deus começou
a realizar em Antioquia coisas maravilhosas. Para quem estuda sabe que Antioquia da Síria era uma cidade que pairava sobre ela uma imoralidade, uma idolatria, uma grande prostituição. Só que em Antioquia da Síria se estabeleceu um povo de Deus, a noiva do Cordeiro, os servos do Senhor. E diante desse cenário, Dr. Lucas escreve Bíblia, versículo 21, capítulo 11: e a mão do Senhor era com eles, assim grande número creu e se converteu ao Senhor. Antioquia estava vivendo um grande avivamento. Antioquia estava vivenciando um mover extraordinário de Deus. Parece que eu vejo que nos cultos de Antioquia Jesus salvava, que nos cultos em Antioquia Jesus curava, que nos cultos em Antioquia os profetas profetizavam, os doutores ensinavam, almas eram ganhadas para Cristo, vidas eram transformadas pelo poder do Evangelho. Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre eles. Quando isso ocorre, o que Deus fez em Antioquia foi tão extraordinário. O que Deus fez em Antioquia foi tão extraordinário que a notícia chegou em Jerusalém. De Jerusalém para Antioquia da Síria haviam cerca de 500 quilômetros de distância. Só que a notícia chegou em Jerusalém. E o que é que chegou em Jerusalém? Parece que eu vejo alguém chegando para a igreja de Jerusalém dizendo: o mesmo Jesus que está curando aqui também está curando em Antioquia. O mesmo Jesus que está salvando aqui também está salvando em Antioquia. O mesmo Jesus que está libertando aqui também está libertando em Antioquia. O mesmo Cristo que operava em Jerusalém opera em Antioquia. O mesmo Cristo que salvava em Jerusalém está salvando em Antioquia. O mesmo Cristo que está curando em Jerusalém está curando em Antioquia. Quando os irmãos de Jerusalém ouviram aquilo, a liderança pegaram Barnabé e disseram-lhe: vá para a igreja de Antioquia. E lá vai Barnabé. Quando Barnabé chega na igreja de Antioquia, Dr. Lucas diz: o qual, quando chegou em Antioquia, Barnabé viu a graça de Deus. A graça de Deus não estava só em Jerusalém. A graça de Deus não estava só na Judeia. A graça de Deus não estava só em Samaria. A graça de Deus também chegou em Antioquia. Parece que eu vejo quando Barnabé entra na congregação, Barnabé olha para os jovens e enxerga a graça de Deus. Barnabé olha para os adolescentes e enxerga a graça de Deus. Barnabé olha para as senhoras e enxerga a graça de Deus. Barnabé olha para os obreiros e enxerga a graça de Deus. Barnabé olha para os instrumentistas e enxerga a graça de Deus. Barnabé olha para a orquestra e enxerga a graça de Deus. Aí ele conclui uma coisa: o que é? Aqui tem graça, aí tem graça, ali tem graça, lá tem graça. E não é qualquer graça, é a graça de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus por causa desta graça? A igreja de Antioquia é o modelo de uma igreja missionária. E eu percebo que esta igreja alcançou êxito em sua missão, porque a mão do Senhor estava sobre eles, porque a graça de Deus estava
sobre aquele lugar. Isso é tão interessante que no texto que lemos, enquanto eles serviam o Senhor, o termo servir aqui é o termo que nós entendemos no português como liturgia. Enquanto eles estavam oferecendo culto, orando e adorando, adorando e orando. Aleluia. Lucas entra dizendo: e enquanto eles serviam, disse o Espírito Santo. Antioquia estava numa comunhão tão grande que quem direcionava a liturgia do culto não era Barnabé. Quem direcionava a liturgia do culto era o Espírito Santo. Antioquia possuía uma intimidade tão extraordinária que quem dava o hino para os jovens cantar não era a regente, era o Espírito Santo. Antioquia estava em uma dimensão tão extraordinária que quem dava o hino para o regente, reger o conjunto para o maestro, reger a orquestra, não era o maestro, era o Espírito Santo. Quando eu olho para a igreja de Antioquia, sabe o que eu percebo? E aqui eu encerro. A igreja de Antioquia não estava entrelaçada a nenhum tipo de protocolo, a nenhum tipo de formalismo religioso. A igreja de Antioquia estava vivendo na dimensão do Espírito. É por isso que a cidade foi apavorada com a glória de Deus tão grande, porque quem estava no controle da igreja não eram homens, quem estava no controle da igreja era o Espírito Santo. E posso lhe dizer algo, fechei a Bíblia e encerro: não tem nada melhor do que quando a ideia do culto, a liturgia do culto, até quem vai ter a oportunidade do culto, sai do Espírito Santo. O Espírito Santo vem no coração do nosso pastor Daniel e diz: faça desse jeito, faça dessa forma, faça dessa maneira. O Espírito Santo vem no coração da regente e diz: esse hino é mais bonito, mas eu não quero que você cante esse. Cante esse, porque lá vai ter alguém precisando ouvir esse louvor. E o Espírito Santo vai e ministra. Não tem nada melhor quando o nosso culto é orientado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, é inspirado pelo Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando isso acontece, o povo sai leve. Porque quando o Espírito Santo atua, quando o Espírito Santo trabalha, e ele trabalha a tal ponto que enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo resolveu falar, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Posso lhe dizer algo? Encerro. Eu estou na minha casa espiritual e eu tenho toda a liberdade para dizer isso. Existem cultos que o Espírito Santo não pode mais falar. Existem cultos que o Espírito Santo não tem mais atuação. Aí Paulo entra na carta dizendo: não extingais o Espírito Santo. Ele precisa ter liberdade no nosso meio. É mais ou menos assim: pega o seu formalismo religioso, põe dentro de uma caixa e deixa lá na casa. Permita que o Espírito Santo esteja na regência, porque se o Espírito Santo estiver no primeiro hino da harpa, Jesus vai curar alguém. Se o Espírito Santo estiver no louvor dos adolescentes, Jesus vai batizar alguém. Se o Espírito Santo estiver, o povo vai vir para a igreja e não vai dar vontade de ir para casa. O pastor Daniel vai dar